Bom, pessoal, vamos começar então a falar das constantes, né? Foi da onde a gente parou. Deixa eu só identificar, pronto. Então, nós vamos falar de constantes. No último encontro, nós falamos de variáveis e agora vamos dar continuidade à nossa aula. Vou colocar aqui constantes, continuando com o nosso aprendizado, né? Bom, a gente viu sobre variáveis, que são valores que podem se alterar ao longo do programa e que a cada execução podem assumir valores diferentes, tá certo? E o que é que vinha a ser constantes? Um detalhe sobre variáveis é que são porções da memória em que a gente utiliza o nosso programa para armazenar dados. E para facilitar a nossa, vamos dizer assim, identificação dessa porção de memória que nós escolhemos, nós damos um nome, né? Então, temos regrinhas de nomenclatura de variáveis, tá certo? Nomenclatura desse espaço de memória para armazenar dados. Então, constantes, ao contrário das variáveis, são o quê? São trechos de memória constante. Trecho de memória do computador, tá certo? Para armazenar valores constantes. Ou seja, que não se alteram ao longo do programa, tá bom? São invariáveis, tá bom? Então, perceba que nós temos valores constantes. Há dois tipos de constantes nesse universo da programação, dois tipos de dados constantes, tá certo? Então, nós temos o quê? Quais são esses tipos? Nós temos as constantes explícitas, que são valores que nós definimos sem o uso de um identificador, sem o uso de uma nomenclatura, tá bom? Então, quais são? Por exemplo, nós temos um texto, uma constante literal, por exemplo, aqui, ó, a frase "Oi, tudo bem?" é uma constante, porque ela está explícita no trecho de código, não vai variar, tá certo? Em cada execução sempre vai ter lá essa frase "Oi, tudo bem?" para ser utilizada. Como assim, Daniel? Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, que tem o trecho de código lá na linguagem C assim, ó, né? Nós temos a função main, iniciando o programa, tá bom? E aí nós temos variáveis, né? E constantes, enfim. Deixa eu criar aqui, ó, uma variável inteira chamada x, outra y, tá bom? E aqui, ó, mais abaixo, vai seguindo o programa, vamos dizer que tem um cálculo assim, ó, y recebe 2 vezes o valor de x, tá bom? Então, nós temos o quê? Esse valorzinho 2 aqui, ele é constante. A cada execução, ele sempre vai ser 2. Então, ele é uma constante explícita, porque ele está explicitado, está na cara que o valor é 2, tá certo? Nós podemos ter também, vamos seguir aqui o código, podemos ter aqui um printf para imprimir na tela, um valor, né? Eu quero que imprima na tela o quê? Quero que imprima na tela um texto, por exemplo, aqui, ó. Oi, tudo bem? Aí o computador vai fazer o que nesse trecho? Vai imprimir na tela o texto "Oi, tudo bem?", porque o printf serve para isso, imprimir na tela, né? Então, aqui nós também temos
uma constante explícita. Por quê? Porque estamos explicitando que o dado que queremos imprimir na tela é essa frase. Oi, tudo bem. E aqui, por exemplo, o 2 é o dado que nós queremos multiplicar x. Ele é explícito, é uma constante numérica explícita. E no caso aqui que nós vamos ver, essas constantes aqui não são novidades, né? Nós já trabalhamos nossos programas. Mas e se eu quiser, Daniel, criar uma constante implícita, ou seja, está escondido? Então, justamente isso, é quando eu crio um tipo aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que aqui na primeira linha tem assim, int, melhor, tem a seguinte declaração. Sim, na linguagem C, const int z. E aí z sempre vai ser 10, por exemplo. Então, estou criando aqui ó, uma constante inteira chamada z. E o valor dela é 10, tá bom? Então, se eu fizer aqui ao longo do código esse uso aqui, ó, vamos dizer que o programa está executando, né? Vai executando. Várias linhas de código. Vamos dizer que tem aqui, lá na frente, que x vai receber z multiplicado por 2. Isso aqui pode, tá? Ou seja, z multiplicado por y. Tá aqui, ó. Z multiplicado por y. O que é que acontece aqui? Quer dizer que toda execução, isso aqui, o valor de z, vai ser aquilo que foi definido no início, tá certo? Vai ser sempre, tá aqui, ó. Sempre o valor definido na declaração da constante z. Que no nosso caso aqui, z vale 10. Se aparecer um trecho de código assim, ó, vou botar verde só para ser diferente mesmo, z vai receber o valor 2. O que é que vai acontecer? Erro, tá certo? Por quê? Porque z é uma constante, ele não pode ser alterado como uma variável, tá bom? Então, um exemplo prático que a gente pode fazer é, por exemplo, de uso, né? Aqui está o final do programa, tá certo? O programa continua até finalizar. É o exemplo de constantes matemáticas. Como assim? Vamos fazer aqui um exemplo prático de uso, tá? Vamos supor que eu queira aqui, deixa eu iniciar aqui, deve ser mais. Então, criar um programinha, tá aqui assim, programa para calcular área e perímetro de uma circunferência. Vamos aqui, ó. Inicia a gente colocando aqui, ó, include. Pessoal, isso que eu coloquei aqui é o que é chamado de comentário, tá certo? Então, para que serve isso aqui? Serve para a gente descrever trechos de código para explicar o que é que aqueles trechos de código como eles atuam, tá certo? Como eles funcionam. Então, serve justamente para a gente fazer anotações ao longo do código para a gente lembrar. Imagine você fazendo um programinha de 10 mil linhas de código. Mais de 1000 linhas de código. Aí você faz tudo empolgado, né? Aí, por conta do trabalho, você vai ter que deixar de fazer aquele código, mexer aquele código ali por 2 semanas. Porque no seu trabalho pedir para você trabalhar com outro sistema. E aí, né, você passa ali todo esse tempo fazendo esse código, mais de 1000 linhas, vários cálculos complexos, e 2 semanas você para fazer outro trabalho
que estavam reivindicando para você no seu trabalho, né? E aí, beleza. Aí, depois de 2 semanas, eles falam assim, não, olha, Daniel, vai lá, faz aquele código de novo, continua lá. Aí, quando você volta para aquele código, depois de 2 semanas de trabalho intenso em outra área, você olha para aquele código e você vai dizer assim, pelo amor de Deus, o que é que eu estava inventando aqui que eu nem lembro mais? Então, pessoal, para que vocês relembrem, expliquem para você mesmo, em primeiro lugar, ou para outras pessoas que vão ler os códigos de vocês, usem comentários, tá certo? Para explicar. Por exemplo, esse programa aqui, estou explicando, serve para calcular a área de perímetro de circunferência. Então, a gente usa comentário para isso. Quando a gente aciona o compilador, os comentários são ignorados. O compilador finge que não existe comentário e segue o processo de compilação, tá bom? Então, aqui, ó, stdio.h, vamos colocar aqui, ó, include stdlib.h, certinho? Aí vem int main, vai começar. Então, se é para calcular a área perímetro da circunferência, o que é que a gente precisa? A gente precisa de 2 variáveis, né? Então, vamos aqui, ó. 2 não, mais de 2. Vamos ver aqui, ó. A área é calculado como? Vai ser igual a π multiplicado por r ao quadrado, né? R vezes R, por exemplo, né? E circunferência, que é o perímetro, vai ser igual a 2 multiplicado por π multiplicado por R, né? Pronto, esses são os cálculos de interesse. Então, nós teremos que dados para calcular? Nós teremos aqui, ó, a área e o perímetro para calcular. São 2 variáveis, né? Porque dependendo do raio, que é a variável, o valor muda. Π é uma constante matemática, tá bom? Então, vamos ver aqui como a gente pode executar esse programa. Então, vamos criar aqui uma variável float, porque estamos lidando com o conjunto dos números reais. Float área, perímetro e raio, tá? Opa, taio não, raio, né? Raio, tá certo? Então, vou dizer assim, para o computador pedir para o usuário digitar um valor. Tá aqui, ó. TF, computador, escreva na tela, digite o valor do raio da circunferência. Aí, depois dele escrever isso na tela, vou pedir para ele, o usuário vai ler, né, que tem que digitar o valor do raio da circunferência e vai digitar um valor. Então, eu vou pedir para ele fazer a leitura, né, esperar o usuário digitar um texto, o texto é sempre entre aspas duplas, que o usuário vai digitar, mas ele vai ler esse texto no formato de um float, tá certo? De um valor no conjunto dos números reais. E vai armazenar no endereço de quem? Da variável raio, amiguinhos, certo? Então, aqui, ó. Então, computador, leia o texto digitado pelo usuário como sendo do formato de um float e armazene no endereço da variável raio. Beleza? Aí, o que é que ele vai fazer? Vai calcular o perímetro. Então, perímetro vai ser igual a 2 vezes π. E quanto é π? Vou colocar aqui, ó, 3,1415, tá? Multiplicado por... Aí, pronto. Aqui está o valor do perímetro. Agora, a área. Qual o valor da área? A área vai ser o quê? Vai ser igual a πr ao quadrado, né? Então, 3,1415 vezes raio. Como é ao quadrado, eu vou botar assim, tá? Vai ficar mais rápido. Vezes raio ao quadrado. Tá certo? E daí eu quero que ele mostre na tela estes resultados calculados. Então, posso muito bem, ó,
pegar aqui, pedir assim para ele digitar na tela, né? Computador, escreva na tela o valor do perímetro da circunferência igual. Lembrando que nós estamos falando de uma ferramenta gringa em inglês, né? Então ele dá uma treta, problema com acentos, que não é da língua nativa que ela foi produzida. Tem como resolver isso, Daniel? Tem, através de uma biblioteca chamada locale.h. Mas não irei trabalhar com ela para não confundir muito. Então vamos deixar assim, sem acento as palavrinhas, tá? O valor do perímetro da circunferência é igual a... Igual o quê? A um valor float, né? Onde é que está esse valor, Daniel? Está dentro da variável perímetro, amiguinho. Então vamos lá. E aqui, o próximo que eu quero, ó, lembrando de pular linha, né? Barra N. Não só um barra N, porque senão vai sair tudo colado com a próxima frase que eu quero que ele mostre o que? O valor da área. Então aqui, o valor da área da circunferência é um valor do tipo float também, né? E vai estar onde? Vai estar no endereço aqui, no endereço não, vai estar na variável área. Lembrem bem que endereço de variável a gente só usa com o scanf, tá? No printf a gente dá apenas o nome da variável, tá certo? Não esqueçam disso. Bom, já tem aí o valor do perímetro e o valor da área, né? Então, vou dar aqui um barra n também, para chamar aquela função system. Para finalizar, ó, system, return 0, tá bom? E aqui eu vou salvar, ó. Deixa eu ver, Ctrl S. Então, lá 3, vou botar aqui, circunferência. Circunferência.c. Salvar, tá bom? Opa, não, já existe, então tá aqui circunferência 2. Vamos salvar aqui. Foi, aí compila, executa. Pronto. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Vamos lá, meu amiguinho. Pelo amor de Deus, que demora essa? Pronto. Digite o valor do raio da circunferência. Vou botar 3. Vou botar 1, né? Porque fica mais fácil a gente verificar se está certo. Então, se for 1, o perímetro é 2πr. Então, vai ser 2 vezes π vezes 1, né? 6,28, mais ou menos, tá? O perímetro. A área é πr ao quadrado, então vai ficar 3,1415, né? Então, aqui, ó, pronto, 6,28 e 3,1415. Beleza, beleza. Tudo certo, tudo certo. Deu certinho, deu certinho. Então, o que a gente tem aqui? Opa, a gente tem 3 variáveis, tá bom? Daniel, tem alguma constante? Tem. Isso aqui é uma constante explícita, isso aqui, ó. Todo esse dado, que é um string, é uma constante explícita, tá certo? Ele não varia. Se eu for executar o programa inúmeras vezes, sempre vai ser impresso na tela o quê? Essa frase. Digite o valor do raio da circunferência. Nunca vai mudar, tá bom? Ao contrário que esses dados aqui podem variar, tá? Mais alguma constante explícita? Tem, ó. Esse 2 aqui é uma constante numérica explícita. 3,1415 também é uma constante numérica explícita. Que é quem? Não sei, Daniel. Nunca estudei matemática para saber. Isso aqui é π.
Ah, é verdade, Daniel, o valor da constante matemática π. Tem como eu transformar isso de uma forma, Daniel, de chamar um nome para eu sempre lembrar que isso aí é π? Tem, cara. Então, você vem aqui, ó, você cria uma constante, ó, você faz assim, ó, const float chamada π e o valor dela vai ser 3,1415. Pronto. Você criou uma constante implícita, tá? E embaixo você, aqui, ó, substituir isso aqui pelo nome π. Daí, toda vez que aparecer o nome π, vai ser substituído por esse 3,1415. Isso aqui é uma constante, então ela não pode ser alterada, tá? Se eu quiser alterar ela, atribuir um valor a ela, o programa, na hora de compilar, vai dar problema. Ó, fiquem vendo. Na verdade, dá para alterar, mas aí é uma mágica de malandro que dá para fazer, tá? Vamos ficar aqui só com o básico. Então, digita o valor do raio da circunferência. Vou botar aqui em 1 novamente. Ó, aqui deu os mesmos valores, tá? A gente colocou π, compilou, deu certo. Aqui, ó, eu posso alterar o valor do raio, por exemplo. Se eu botar assim, ó, raio recebe 10. Então, eu estou burlando aqui, ó. Recebeu o raio do usuário, mas aí, ó, depois que ele calcula o perímetro, aí raio vai receber 10 e a área vai ser calculada com um novo valor de raio. Então, vamos executar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó. Digita o valor da circunferência, do raio, né? 1. Então, vai vir aqui, ó. Vai ser calculado o perímetro com 2 vezes 3,14 vezes 1, que é 6,2830, né? Mas aí raio vai receber 10 e o valor da área vai ser calculado sob esse novo valor do raio. Então, a área vai ficar assim, ó. Π 3,14 vezes 10 vezes 10. Então, vai dar 314, né? O valor da área. Vamos ver aqui, ó. Olha só, 6,2830 e 314. Deu uma treta. Porque raio é uma variável, não é um valor constante. Tá? Se eu fizer isso aqui com π, por exemplo, ó, se eu colocar aqui π, alterei o valor de π, que inicialmente era 3,1415, botar aqui para compilar. Olha só. Opa, já acusou erro aí, ó. Então, π é um valor de apenas leitura. Tá bom? Ele é constante, não pode ser alterado. Então, esse é o uso de constante. E quais são as regras de nomenclatura para constantes, Daniel? As mesmas que foram vistas para variáveis. Certinho? Então, não tem muito segredo não, né? Vamos dar seguimento aqui. Bom, nós podemos construir cálculos como já estamos fazendo nos algoritmos. Através de quê? Nós podemos utilizar nos cálculos aqui? Nós podemos utilizar constantes, variáveis, constantes numéricas, né? E operadores que indicam operações. Por exemplo, isso aqui, ó, asterisco é multiplicação. Tá bom? Soma é mais. Aí, subtração, menos. Tá certo? Então, vamos ver aqui como a gente faz isso na prática para vocês entenderem, tá certo? Então, os operadores aritméticos são símbolos de codificação de uma operação aritmética, tá bom? Então, aqui tem uma tabela de símbolos, tá certo? Mas eu não quero trabalhar ela porque fica muito chato falando. Vocês olhem, tá bom? Procurem compreender. E eu vou fazer isso na prática ao longo das aulas, para nós vermos o uso. Por exemplo, esse exercício aqui. Então, esse exercício pega um cálculo da matemática do mundo real e nós temos que transformar ele no formato de algoritmos, formato de programação. Então, como é que fica aqui as expressões abaixo na forma de sintaxe português estruturado? Ó? Ou seja, linguagem de
pseudocódigo, pseudolinguagem, Portugal. Eu vou acrescentar aqui o seguinte trecho, além de português estruturado e na linguagem C. Como é que fica? Vamos ver, né? Então, esse primeiro aqui, ó, vou escolher aqui um vermelhinho. Vermelhinho, tá bom? Não, vermelhinho chama muita atenção, vou botar esse verde aqui, tá bom? Então, esse aqui, ó, vai ficar em português estruturado. Já sei, vou botar duas cores, né? Não, deixa assim mesmo. Então, em português estruturado vai ficar assim. A é uma variável. Cadê? Aqui, ó. A deu uma travadinha. Vamos esperar. Não está respondendo por quê? Opa, foi. Pronto, deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. A é uma variável, B é outra variável, né? Mas B está multiplicando por um terço, né? Então, pode ficar assim, ó. A mais B multiplicado por um terço. Tá certo? Ou então, nós podemos assim, ó, porque o asterisco é multiplicação. Pode ficar assim, ó. A mais B dividido por 3, né? Dá no mesmo, tá certo? Matematicamente, logicamente falando. Tá bom? Então, fica neste formatinho quando a gente vai escrever, tanto na linguagem C, quanto no algoritmo, né? No português estruturado, no fluxograma. Tá certo? Então, esses dois formatos é o formato que a gente deve escrever. Na matemática, o que é que acontece primeiro? Acontece primeiro a multiplicação sobre a adição, né? Então, este cálculo aqui, ó. Então, este cálculo aqui vai acontecer primeiro no computador também, tá certo? Na máquina também, a máquina sabe disso. Tá bom? Então, vai acontecer primeiro o que está dentro do parênteses, para depois acontecer o que está fora do parênteses. Vocês lembram da matemática que a gente usa parênteses também para especificar, assim, precedência de cálculo, né? Por exemplo, aqui nós temos o quê? Ó? Nós temos 43 que multiplica o que está dentro do colchete, né? 55 dividido por tudo que está dentro do parênteses, né? Então, o que é que vem na matemática? Na matemática usual, a gente sabe que o que está dentro do parênteses acontece primeiro, né? Então, isso aqui é o cálculo que tem mais precedência, para depois acontecer o que está dentro do colchetes, que é o segundo com mais precedência. E depois acontece o que está fora. Se tivesse chaves, né, as chaves seriam o terceiro nível de precedência. Mas aqui não tem, tá bom? Então, acontece primeiro que está dentro dos parênteses. Em português estruturado e na linguagem C, o que é que acontece? Acontece que nós não temos colchetes nem chaves para determinar a precedência. A gente usa sempre parênteses. E como é? Neste caso, os parênteses mais internos têm maior precedência. E os parênteses mais externos, né, terão precedência menor. Então, como é que fica esse cálculo? Fica assim, ó. 43 multiplicado por quem? Aí multiplicado, abre parênteses, 55. Que vai dividir quem? Vai dividir tudo que está aqui, ó. 30 mais 2 vezes A. Tá bom? E aí fecha parênteses novamente. É isso mesmo, ó. O parênteses mais interno é o que acontece primeiro. Deixa eu mudar. Vou mudar aqui só a cor. Tá aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o que acontece primeiro na máquina, tá certo? No computador. Vai ser calculado primeiro. Depois disso calculado, o resultado vai incorporar esse segundo cálculo aqui, tá bom?
Então, quando a gente quer ganhar precedência no cálculo, a gente vai colocando parênteses, tá certo? Para aquele cálculo que está dentro do parênteses acontecer primeiro. E depois de tudo pronto, esse aqui é o segundo, né? Segundo precedência, esse aqui vai ser efetuado. Todo esse aqui, ó. Tá certo? É o terceiro cálculo. Beleza? Se tiver dúvidas, manda um recado aí que a gente procura resolver juntinhos. Então, vamos lá. Como é que fica o C aqui, ó? O C fica dessa forma aqui. Nossa, tá confuso, hein? Tá confuso, Daniel? Tá doendo? Então, não, vamos com calma. No caso aqui da linguagem C, a gente não tem como fazer isso aqui sem o uso de uma biblioteca especial, tá certo? Que é a biblioteca de potenciação, né? Então, é uma biblioteca que a gente chama POU. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, vamos fazer aqui, ó. Esse x ao quadrado é fácil, basta a gente multiplicar 2 vezes x. Mas se, ó, x ao quadrado, basta a gente transformar em x multiplicado por x, né? Beleza, certo. Mas e se fosse x elevado a 10? A gente ia fazer x vezes x vezes x vezes x. É cansativo, né? Então, a gente usa POU também, tá? Eu vou utilizar POU para descrever, para vocês perceberem. Então, fica assim, ó. 2 multiplicado por quem? Por x elevado ao quadrado. Então, a gente chama aqui, ó, potência de quem? De x. Pou é potência, que é de power do inglês, né? Então, potência de x elevado ao quadrado. Tá certo? Então, 2 multiplica a potência de x elevado ao quadrado. Tá certo? Menos 3 multiplicado, tá certo? Por quem? Pela potência de quem? De x elevado a x mais 1. É dessa forma, tá certo? Isso tudo aqui vai ser dividido por 2. Então, a gente precisa de um parênteses para determinar que tudo isso aqui é dividido por 2. Tá bom? Aí, depois, vem a segunda parte do cálculo, que diz respeito a esse trecho aqui, ó. Então, primeiro a gente dá segmento aqui. Vou colocar aqui, ó. Isso tudo aqui mais quem? Não cabe ali na folha, vamos continuar aqui embaixo, né? Então, essa raiz quadrada também não tem como representar na linguagem C. Mas temos uma função semelhante a POU, que é qual? É a função SQRT, que do inglês é square root, raiz quadrada. Então, fica todo esse cálculo, que já definimos, mais quem? Mais SQRT, tudo minúsculo, tá certo? X mais 1, raiz quadrada de x mais 1. Dividido por quem? Opa! Não precisa botar parênteses. Dividido por x. Tá certo? Então, o cálculo fica tudo isso que nós descrevemos nesse trecho aqui, ó. Começa aqui, 2 multiplicado por POU, x de 2, menos 3 multiplicado por POU, x, x mais 1, fecha parênteses, dividido por 2, mais SQRT de x mais 1, dividido por x. Tá bom? O que é que temos mais aqui? Vamos lá. Bom, nós temos aqui, ó, esse aqui como vai ficar? Vai ficar assim, ó. 2 que multiplicam a variável h, menos, aqui, ó, não temos chaves, abre parênteses, tá certo? Ó, abre parênteses aqui. Aí fica 45 dividido por 3 vezes h. Então, fica aqui, ó.
45, que vai dividir 3 multiplicado por H. Posso colocar aqui, ó, só um parênteses para que essa conta aqui seja feita primeiro. Vou obrigar o computador a fazer isso aqui primeiro. Que vai que ele faz 45 dividido por 3 primeiro e depois dá uma zica no resultado. Tá bom? Então, ó, e aqui, ó, menos 4 multiplicado por H, tá certo? Que multiplica quem? Que multiplica 3 menos H, tá? Isso tudo, nossa, isso tudo ao quadrado, né? Tudo ao quadrado aqui, ó. Então, na verdade, tem um pou antes aqui, ó. Isso aqui eu vou apagar, tá certo? Vai ficar assim, na verdade, ó. Vai ter um pou de tudo isso aqui com 2, tá? E aqui, ó, 2 multiplicado por H menos isso aí. Tá bom? Bom, a E e a F vocês façam como exercício, tá certo? Para treinar. Tem uma zica aqui feia. Então, a E e a F. Façam como treinamento de vocês, tá? Vamos dar continuidade. Então, aqui é o contrário. Aqui a gente pega o que está escrito em linguagem algorítmica e transforma para o mundo real, tá bom? Exercício contrário. Então, por exemplo, aqui vai ficar, ó, A mais B, tá bom? Aí, esse aqui, nós temos um colchete. Aí vai ficar assim, ó. 34 mais quem? E multiplicado por 9. Isso aqui é 10, tá ligado? 10. Tá bom, pessoal? 10 a nona. Será que é isso mesmo? Eu nem me lembro. Então, E ou é o E do exponencial? Ah, não, é uma variável E qualquer, né? Perdão, pessoal. Então, aqui, ó, vamos considerar assim, 34 mais E vezes 9, ou 9E, né? 9E, aí dividido por, isso tudo dividido por U, menos 89. Isso aqui significa potenciação, tá certo? Na linguagem do, não da linguagem C, mas do algoritmo, né? Linguagem do pseudolinguagem. Então, enquanto que na linguagem C a gente usa ou, quando a gente está descrevendo o algoritmo em pseudolinguagem, a gente usa esse circunflexo, tá certo? Então, fica 89 elevado a meio. 89 elevado a meio, que é assim, ó. Uma potência aqui, 89 elevado a meio. E aí fecha tudo isso aqui, ó. Aqui abre, né, o bendito do colchetes. Isso aqui vai dar o quê? Aí faz o cálculo, né? Então, só peguei o formato que está descrito em algoritmo, né? E transformei para o mundo real, esse cálculo. Aqui, ao invés... Aqui é a raiz quadrada.
Na linguagem C, a gente viu que é a função sqrt, tudo minúsculo, né? Tá certo? Aqui é como é transformado a raiz quadrada no mundo dos algoritmos, já que é um mundo pseudolinguagem, do pseudocódigo, tá certo? Do Portugal. É a função referente à raiz quadrada. Tá bom? Então, vamos ver aqui. No seguinte, um exercício, né? No seguinte programa em Portugal, existe algum erro? Onde? Vamos ver aqui, né? Nós estamos descrevendo o algoritmo teste, beleza, tá bom? E temos um conjunto de variáveis, descrição de variáveis. Então, Maria é do tipo literal, caracteres, tá bom, beleza. Idade é do tipo inteiro, beleza. Letra é do tipo caractere, beleza, letras, né? Variável letras do tipo caractere. Em termos de novo, Maria do tipo real, isso aqui não dá. Por que, Daniel? Porque já foi declarado anteriormente, tá certo? Isso aqui é erro, porque Maria foi declarada aqui, não dá para declarar novamente, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó. Daí, quais erros tem mais aqui? Bom, idade recebe 23. Idade pode receber o valor 23? Pode, porque é inteiro. Beleza. Idade pode receber um valor inteiro? Pode, porque ó, idade é do tipo inteiro. De novo. Idade pode receber o valor da variável letra? Olha, a variável letra não foi definida. A gente não tem aqui a declaração da variável letra, a gente tem a declaração de letras. Então, isso aqui vai dar problema, porque quem é letra? Isso aqui vai dar erro. Pode ser um inteiro com o nome letra? Pode, mas não foi definido. Então, letras pode receber o string ABC. Então, letras é do tipo caractere. Pode receber o ABC? Pode, ó. Isso aqui é verdade, tá certo? Isso aqui é verdadeiro. Porque, ó, letras é do tipo literal, do tipo de caracteres, tá bom? Isso aqui, ó. Letras podem receber o valor 2? 2? Não, porque letras é do tipo literal, ela precisa estar entre aspas duplas, e 2 sem aspas duplas é o quê? Um tipo inteiro, um tipo numérico, isso aqui vai dar erro, tá bom? E assim termina o algoritmo, com esses errinhos aí que a gente identificou, tá certo? Então, qual a diferença existente nas seguintes atribuições? Nós temos que letra recebe o string A. Então, letra é do tipo caracteres. E nome recebe o string João. Nome também é do tipo, um dado do tipo caracteres. Já aqui, ó, letra vai receber A, ou seja, é uma atribuição de variáveis. Aqui é uma atribuição de um valor literal, um string, para uma variável chamada letra. Aqui também é um string para uma variável chamada nome, conteúdo. E aqui não, aqui é o conteúdo da variável A para a variável letra. E o conteúdo de uma variável chamada João, ou João, para a variável nome. Certinho, galera? Então, nós temos aí essas diferenças importantes, tá certo? Da esquerda é a atribuição, aqui, ó, atribuição de dados literais, valores literais, ou, como a gente chama, strings na linguagem de programação. Isso aqui é a atribuição de valores de variáveis. Aqui, ó, atribuição de valores dentro de variáveis. Faltou o S lá, mas confiem em mim. Acreditem, eu tentei colocá-lo. Então vamos lá, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer os algoritmos, tá certo? Vamos começar a brincadeira. Vocês já sabem que a gente usa aí. Então vamos ver aqui, ó. Algoritmo A.
Vamos analisar esse bendito. Então, nós temos que pedir para o usuário digitar uma temperatura. Então, assim, digita a temperatura em graus Celsius, ou seja, o computador vai ler uma temperatura em graus Celsius, tá bom? E apresentar esse valor convertido para graus Fahrenheit. A gente vai mudar a escala de temperatura. Então, a fórmula de conversão é essa aqui, ó. Ou seja, F, estou supondo que é a variável de Fahrenheit. Tá bom? Então, F vai receber quem? 9 multiplicado por C. Quem é C? Estou supondo que é essa aqui, ó, de graus Celsius. Então, ó, 9, ou seja, F vai receber 9 Fahrenheit, né? Graus em Fahrenheit, vai receber 9 vezes os graus em Celsius, mais 160 dividido por 5. Ah, ele explica aqui, ó. F é a temperatura em Fahrenheit. Isso aqui é importante. E C é a temperatura em Celsius. Então, querido amiguinho, querida amiguinha, vamos fazer esse cálculo aí, fazer esse algoritmo, tá certo? Letra A. Vamos começar essa brincadeira. Então, aqui, ó. Vai começar a brincadeira. Vamos aqui. Fazer aqui o exercício A, certo? Tá aqui, ó. Exercício A. Eita, coisa horrível. Aqui, ó. Horrível de novo. Exercício A. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos o quê? Temos que pedir para o computador digitar um valor numérico relativo a uma variável que vai armazenar graus em temperatura, tá certo? Então vamos lá. Fazer aqui, ó. Primeiro, narração. Narração do fato, tá certo? Aqui, ó. Narração de como deve ter esse sistema, tá certo? Narração. Então pense comigo. Então, primeiro eu quero que tenha na tela para o computador em preto, né? O computador pedir para o usuário digitar um valor. Então, assim, ó. Primeiro, pedir para o usuário do programa, né? Digitar um valor. O valor que vai ser quem? A variável C, que a gente vai armazenar. E de que tipo essa variável? Imagina aí, temperatura. É um valor inteiro ou real? Eu imagino temperatura como valor real, né? Então, se o cara está com febre, eu tive 38,5 de febre, né? Então, pedir para o usuário digitar um valor C do tipo real, tá bom? Então, a gente já sabe que a variável vai ser do conjunto dos números reais, tá certo? Então, vai mostrar lá, né? Por favor, digita a temperatura em graus Celsius, né? Então, vou só completar aqui, ó, vírgula, relativo à temperatura em graus Celsius, né? Tá bom? Então, aqui, ó, beleza. Aí vai mostrar na tela, né? Digite a temperatura em graus Celsius. Aí o segundo passo. O segundo passo é que, quando o usuário vê que tem lá essa mensagem, digite temperatura em graus Celsius, o usuário vai com o teclado enviar essa mensagem, enviar a informação, o dado de interesse, que é o valor numérico. Então, a gente pede assim, ó, computador, leia o valor digitado pelo usuário.
e armazenar, né, na variável C. Na variável C, tá bom? E aí, próximo passo é efetuar o cálculo de transformação, né? Então, o computador efetue o cálculo. Qual o cálculo? Esse cálculo aqui, ó, em que f, a variável f, vai receber quem, ó? Cadê? 9 multiplicado por c mais 160 dividido por 5. Vai ser aqui, ó, 9. Beleza. Então, vai ser 9, ó, multiplicado por c mais 160 e tudo isso aqui dividido por 5, ou seja, primeiro, pessoal, percebam aqui, ó, primeiro vai ser executado tudo que está dentro do parênteses, tá certo? Porque isso aqui é o nível de hierarquia, né, de precedência, tem precedência do primeiro cálculo. Depois vai ser executada a divisão por 5, tá certo? Então, parênteses altera a precedência do cálculo. Se não tivesse parênteses, né, ele ia fazer 9 multiplicado por C mais quem? Aí seria 160 dividido por 5. Primeiro ele iria fazer 9 multiplicado por C, aí iria dividir só 160 dividido por 5 e por final ia somar, né? Porque na matemática usual, multiplicação e divisão são mais precedentes do que a soma. Bom, feito o cálculo desejado, o quarto passo é, ó, já tenho a variável de interesse desejada, né? Calculada, então, é apresentar, apresentar em tela o valor f. Simples assim, né? Então, feito isso, já finalizamos. Finalizamos? Vamos lá conferir. Nós temos aqui, ó, aumento de temperatura grau Celsius, beleza. Aí, efetua a conversão, beleza. Já temos aí, então, mostra aí, apresenta ela convertida, né? Então, vamos nessa, vamos nessa. Então, já fez a narração. Próximo passo é quem? É a bendita bendito do fluxograma, ou diagrama de blocos também, assim chamado, tá certo? Comumente assim chamado. Tá horrível essa seta? Tá, mas aceitem, aceitem. Pronto. Então, agora vamos fazer a diagrama de blocos. Tá aqui, ó. Ou fluxograma, né? Então, fluxograma, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente faz? A gente inicia, né? Tem um diagrama de início. Põe aqui, ó. Início. E aí, o que é que a gente faz? Primeiro passo, ó, pedir para o usuário digitar um valor na tela, né? Beleza, relativo à temperatura em graus Celsius. Então, põe aqui uma frase para o usuário saber o que deve ser feito aqui, ó. Digite a temperatura. Tá aqui, ó. Em graus Celsius. Pronto, é todo esse texto que vai ser colocado na tela, tá certo? Então, para a gente indicar que vai ser apresentado na tela, a gente coloca esse bloco aqui, ó, esse diagrama,
que indica o quê? Indica impressão em tela. Impressão em tela, assim, ó. Pronto. Toda mensagem que está aqui entre aspas duplas é um string, é um dado que vai ser exibido na tela. Próximo passo. Já fizemos o primeiro passo aqui, ó. Passo 1. Agora, o próximo passo, o computador vai ter que ler um dado que vai ser digitado pelo usuário, tá certo? Vai ser armazenado esse dado na variável C. Já fizemos aqui, passo 2. A passo 3, efetuar um cálculo. Diagrama de cálculo. Primeiro vamos botar o cálculo aqui, né? O cálculo vai ser F, vai receber quem? 9 multiplicado por C mais 160, tudo isso dividido por 5. Maravilha. Tá bom? Isso aqui, ó, vai ser armazenado, opa, vai ser colocado nesse retângulo que é um diagrama de processamento de cálculo, tá certo? Vamos continuar embaixo aqui, ó. Próximo passo, apresentar em tela o valor de f que foi calculado. Então, o próximo passo aqui, ó, apresentar em f, vamos botar um textinho, né, para o usuário saber. Então, tá aqui, ó. Temperatura em graus Fahrenheit. Primeiro vai ser mostrado em tela essa frase, para depois ser mostrado quem? Aqui, ó. O valor do dado F, tá certo? Tá, mas Daniel, como é que eu sei que vai ser apresentado em tela? Porque nós vamos utilizar aqui, ó, um diagrama para indicar para a máquina. Ei, máquina, se liga aí. Estou jogando isso na tela, ó. Então, na tela é assim, né? Então, inicia, vai mostrar na tela, digite temperatura em graus Celsius. Aí o computador vai armazenar o valor dentro da variável C, e aí vai haver o cálculo de F baseado em C, e depois vai mostrar temperatura em graus Fahrenheit. E aí o programa finaliza. Fim, tá certo? Finaliza. Pronto. Esse é o fluxograma, tá bom? Como é que a gente faz a narração agora, né? Deixa eu pegar aqui pro lado, para aproveitar aqui. Pronto. Vai fazer a narração, tá certo? Então, puxar aqui, ó. Ou melhor, vou copiar esse aqui, ó. Eu não sou um mané. Tá assim, ó. Pronto. Aí vou criar aqui. Agora, vou fazer aqui como é que fica para a linguagem de pseudocódigo. Como é que fica no Portugal, né? Pseudolinguagem. Ou linguagem algorítmica, né? Algorítmica. Então a gente joga aqui, ó. A gente joga o que? A gente chama o algoritmo, tá bom? Então aqui é algoritmo e chama ele de temperatura.
Quais são as variáveis que a gente está utilizando? Bom, a gente está utilizando variável C e F, né? Vou criar aqui, ó, lista de variáveis, chamar só var mesmo. Então, nós temos C e F. São de que tipo? Já dei a letra ali, né? São do conjunto dos tipos reais, tá bom? Dos tipos reais. Maravilha! Então, vamos iniciar? Vamos! Início! Então, como é que a gente inicia? A gente inicia, ó, falando o seguinte. Máquina. Digite na tela, né? Máquina. Escreva. Máquina. Escreva o quê, Daniel? Assim, ó. Digite a temperatura em graus Celsius. Pronto. Digite a temperatura em graus Celsius. Beleza? Beleza, a gente já fez este primeiro passo aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Esse passo aqui, ó. Bom? Aí, segundo passo. Vai ter aqui, ó. Pedir para a máquina ler do usuário uma variável. Tá bom? Vai falar assim, ó. Máquina, leia o dado que o usuário vai digitar, né? Leia o dado e armazene esse valor dentro da variável C, que foi justamente esse trecho aqui. Agora vamos fazer este trecho de código aqui, ó. Que é o quê? Aquele trecho de código é o relativo, ó. F vai receber 9 multiplicado por C mais 160, tá bom? Isso tudo dividido por 5. E aí, por final, temos aqui a apresentação do valor de F. Então, vamos colocar lá, assim, ó, temperatura em graus Fahrenheit, tá certo? É o que vai ser mostrado na tela. Então, computador, escreva temperatura em graus Fahrenheit. É assim, né, que se escreve. Vai ser igual a. Aí pronto, quero que apresente esse texto e depois o valor da variável f. Certinho? E assim finaliza. Então, nós temos início, meio e o fim do programa. Agora vamos transformar isso em um programa executável na linguagem C. Então, como é que fica aqui? Ó? Vou criar um novo arquivo. Vou colocar um comentário aqui assim, ó. Algoritmo de temperatura. Assim, ó. Include. Dei aí o ponto H. Vamos lá, aqui, ó. Include stlib.h. E aqui, main.
Então, vamos lá. Como é que a gente incorpora aqui? Cadê? Pronto. Nós temos duas variáveis reais, C e F, certo? Então, vamos lá. Coloca lá. C e F. De que tipo? Reais. Na linguagem C, a gente chama float, né? São variáveis de ponto flutuante. Então, vamos pedir para o computador. Computador, escreva o seguinte, ó, digite a temperatura em graus Celsius. Então, imprima na tela, computador. Então, printf. Escreva na tela, digite a temperatura em graus Celsius. Digite a temperatura em graus Celsius. E depois, ó, o computador leia um valor e armazene na variável C, no espaço de memória reservado para a variável C. Então, ó, scanf é relativo ao leia. Então, o usuário vai digitar no teclado, vai digitar um texto que estará no formato float. Então, isso aqui, em formato de números reais, esse texto. E aí vai armazenar no endereço da variável C. Perceba que está minúsculo, porque a linguagem C, se você declarou uma variável minúscula, como aqui está, você tem que usar minúsculo em todo o resto do código. Se você declarou maiúsculo, você tem que usar maiúsculo em todo o resto do código. Tem que estar idêntico, tá certo? Senão vai dar treta, vai dar problema. Então, ó, digite temperatura em graus Celsius, beleza, e computador leia C, beleza. Agora calcule F. Então, F vai receber quem? Vai receber esse cálculo aqui, ó, 9 vezes C mais 160, né? Isso tudo dividido por quem? Eu nem lembro mais, por 5, né? Vamos lá conferir. Dividido por 5. Então, aqui, ó, 9 multiplicado por 100 mais 160 dividido por 5. Beleza. Então, vamos lá. 9 multiplicado por C mais 160 dividido por 5. Beleza. Então, depois calculei F e eu quero mostrar na tela. Pode ver que tem aqui, ó. Computador, escreva na tela. Temperatura em graus Fahrenheit vai ser igual ao valor que está dentro de F. Beleza. Então, computador, escreva na tela. Temperatura em graus Fahrenheit vai ser igual a quanto? Vai ser igual a um valor real, né? Por isso que a porcentagem F minúsculo, tá? Isso vai ser tirado da onde? Vai ser tirado da variável F. Tudo bem? Que aqui é Celsius, essa variável, e essa outra é F, de Fahrenheit. Tá certo? Não tem nada a ver com esse porcentagem F. Esse porcentagem F é para dizer assim, escreva um valor de ponto flutuante. Né? Porque aqui é F, que aqui tem que ser F, tá? Não. Poderia ter assim, ó. Vou mudar aqui o nome. Fahrenheit, tá aqui, ó. Celsius, meu amigo, abençoado. Tá aqui, ó. Celsius, tá certo? E Fá, de Fahrenheit. Então, aqui seria Celsius, pois eu declarei Celsius. Aqui seria Celsius de novo. E aqui seria Fá. Aqui, Fá. Um Fá. Tá bom? Beleza? Daí eu vou pular 2 linhas para a gente utilizar o System Pause. Não fique colado na tela e finalize, né?
System. Pause. Return 0. Para finalizar. Tá bom? Vamos compilar e executar. Primeiro vai salvar, né? Chamar aqui temperatura. Ó. Deixa eu não, tá aqui, ó. Temp. Chama de temp. Salvar. Chamei temp, tal, vai executar agora, se Deus quiser, né? Porque tem que executar. Então, aí, ó. Digita a temperatura em graus Celsius. Então, vou colocar aqui 20 graus. Então, 20 graus Celsius é igual a 68 graus Fahrenheit. Daniel, saiu muitos valores após o ponto, que é o ponto que divide a parte inteira, que é 68, e a parte fracionária, né? Tem como diminuir essa quantidade? Tem. Então, vamos pensar assim, quantos valores eu quero após a vírgula? Ah, eu quero só 2, né? Então, coloca aqui, ó, quando for apresentar o valor de ponto flutuante, eu quero um ponto, 2 valores, apenas 2 valores após o ponto, ou seja, 2 valores de casas decimais, tá? Então, vamos lá. Compilar, executar, lá vai 20 graus, tem que dar 68,00, como deu aqui. Controlei a quantidade de casas decimais, né? Após o ponto que divide o quê? A parte fracionária para a parte inteira. Belezinha? Pronto, é isso, né? O sistema tem que fazer. A gente fez um programa que calcula temperaturas. Vamos ver aqui. Tá aqui, 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, igual a 212 Fahrenheit. Certinho? Então, vamos dar continuidade, né? Já fizemos o exercício A. O exercício A tá tranquilo, tá fácil, né? Agora o B, ó. O B é o contrário do A. O B a gente entra uma Fahrenheit, uma temperatura em Fahrenheit, e tem que apresentar em graus Celsius, é o contrário. Então, o que é que muda aqui? Muda o cálculo de conversão, né? Porque a gente tem que o usuário vai digitar o F e tem que calcular o C. Então, modifiquem o programa. Vou deixar aí para vocês calcularem, fazerem esse exercício. Tá bom? Então, aqui, próximo exercício, que é o quê? Ó? Um programa para calcular e apresentar o volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula. Olha só, a gente fez esse programinha aqui, ó, que é da circunferência. Tá vendo? Que é bem parecido, porque o volume da lata de óleo é igual à área da circunferência da base vezes a altura da lata de óleo, né? Então, é π vezes r ao quadrado vezes h. A altura, ó. Não é isso? Cadê? Aqui, ó. Exatamente, ó. π vezes r ao quadrado, ou seja, é a área da circunferência da base da lata de óleo vezes a altura. Então, a gente tem que saber também o valor da altura. Então, a gente pede para o usuário aqui, ó, cria o quê? Vai fazer o seguinte, aqui, ó, digite o valor do raio da circunferência da base da lata de óleo. Aí depois, ó, digite o valor da altura da lata de óleo. Então, a gente vai ter uma variável a mais que o usuário vai digitar. Então, nós temos o quê? O raio e a altura para calcular o volume, tá certo? Área e perímetro, nesse caso, não serão usados, tá bom? Não serão calculados, tá certo?
Então, façam aí. Então, primeiro passo, pedir para o usuário digitar o raio. Segundo passo, pedir para o usuário digitar a altura da lata de óleo. Terceiro passo, pedir para o computador calcular esse cálculo todo aqui. Volume recebe π vezes raio ao quadrado vezes altura. Terceiro passo, mostrar na tela o valor do volume. Tá bom? Então, faça como exercício. É bem semelhante àquele outro. Vamos ver agora essa aqui, ó, o D, exercício D. Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem, tá certo? Beleza, então vamos fazer o cálculo da quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem. Utilizando um automóvel que faz 12 km por litro. Então, isso aqui é a autonomia, né? Já sabe que isso aqui é a autonomia, 12 km por litro. Ele é uma constante do automóvel. Então, para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto, que é uma variável que a gente vai chamar de tempo, tá bom? E a velocidade média, ou seja, o tempo e a velocidade média, que é a variável velocidade, durante a viagem. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula, esse aqui é o cálculo para saber a distância. Distância vai receber tempo multiplicado por velocidade, beleza, né? Então, ó, possuindo o valor da distância, da variável distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizado na viagem com a fórmula aqui, ó. A variável litros usados vai receber quem? Vai receber distância dividido por 12, que é a autonomia do carro. Constante, né? Então, após todos esses cálculos, o programa deve apresentar os valores da velocidade média, do tempo gasto na viagem, da distância percorrida e a quantidade de litros usados na viagem. Maravilha. Vamos nessa. Isso é bem interessante, que usa vários dados, né? Várias variáveis. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer o exercício D. Vamos aqui só, beleza. Né? Exercício D, né? Acho que é D, né? Vamos ver se é D mesmo. Exercício D, beleza. Vou me organizar aqui para escrever para vocês. Então, aqui, ó. Exercício D, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro passo. Qual deve ser o primeiro passo? Vamos lá, o programa deve calcular a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem utilizando o automóvel 12 km por litro, tá certo? Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto e a velocidade média durante a viagem. Então, tá bom. Então, primeiro passo, pedir para o usuário digitar o tempo da viagem. Então, aqui, computador, você vai pedir para o usuário digitar o tempo da viagem, o tempo gasto, né, na viagem, tá bom? E daí, computador, depois que você fizer isso, o usuário vai digitar, né, algo, você vai esperar para o usuário digitar e você vai ler, tá certo? O tempo, ler o valor que o usuário digitou, né? Então, você vai ler a variável tempo. Você vai ler esse valor, esse dado e armazenar na variável tempo, tá certo? Terceiro passo, a gente tem que também pedir, o computador tem que pedir, né? O programa tem que pedir para o usuário, aqui, ó,
digitar o que? A velocidade. É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Digitar a velocidade média, tá certo? Digitar a velocidade média da viagem. E aí, computador, pedir para a máquina aqui, ó, leia esse valor, né? Leia o que foi digitado e armazene na variável aqui que a gente vai chamar de viagem, tá? E aí, agora? Bom, vamos lá. Tem a série de cálculos, né? Vamos lá, passo a passo. Devagarinho para não doer, né? Então, desta forma, será possível obter a distância percorrida com a forma distância para receber tempo vezes velocidade. Então, vamos calcular a distância, né, que o usuário percorreu. Então, vamos ver aqui, ó. Quinto, máquina. Efetue o cálculo aqui, ó. Que é o quê? Distância. Vai receber quem? Vai receber tempo vezes velocidade. Pessoal, eu errei aqui, tá? Vocês percebem que eu criei uma variável chamada viagem, mas não, na verdade, na real, era velocidade, né? Que é a velocidade média da viagem. Leia velocidade. A caneta errou, tá? Não fui eu, não. Velocidade. Então, vamos lá. Então, distância vai ser tempo vezes velocidade. Pronto, a gente já tem o valor da distância, né? Então, com o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizado na viagem com a fórmula. Litros usados vai receber distância dividido por 12. Então, aqui, ó, a gente vai pedir para o computador fazer um segundo cálculo, né? Esse aqui, ó. Computador, efetue isso aqui, ó, que é a variável litros usados. Vai receber quem? Vai receber distância dividido por 12, né? Se não me engano. Dividido por 12, exatamente. Muito bem, vocês acertaram. Dividido por 12. Tá bom? Beleza. E agora? Já fiz esses cálculos, né? Vamos lá. Ao final, o programa deve apresentar na tela, tá? Os valores da velocidade média, ou seja, variável velocidade, tempo gasto em viagem, tempo, distância percorrida, distância e a quantidade de litros utilizado na viagem. Beleza, vamos lá, vamos nessa. Simbora, né? Então aqui, ó. Tá aqui, passo 7. Então a gente vai fazer assim, ó. Computador, escreva na tela a quantidade de tempos, tá certo? Computador aqui, ó. Escreva na tela o tempo total da viagem. Próximo passo aqui vai ser pedir para o computador também escrever na tela a velocidade média da viagem, né? Que é a variável viagem.
Aí, depois vai ser computador e o que mais? Né? Já foi para... Isso aqui é a variável tempo, né? Isso aqui vai ser a variável velocidade. E o que mais que ele pede aqui? Aqui, o programa deve apresentar o valor de velocidade, o tempo, tá certo? A distância percorrida e a autonomia, né? Quantidade de litros. Então, vou mostrar aqui, ó. Escreva na tela a distância percorrida, que é a variável distância. A distância percorrida. E depois, ó, escreva na tela também a autonomia, né? Na tela, a autonomia da viagem, que é o quê? A quantidade de litros, né? Litros de combustível, né? Usados na viagem. Ponto. Então, aqui, ó, litros de combustível. Então, eu vou fazer uma correlação aqui rapidinho, só para ficar claro, né? Então, a gente, nesse ponto aqui de escrever na tela o tempo, a gente vai mostrar quem? Vai mostrar esta variável aqui, ó. Escreve na tela a velocidade, então vai mostrar essa variável aqui, ó. Escreve na tela a distância, vai mostrar quem? Essa variável aqui, ó, distância. Escreve na tela a quantidade de litros, então aqui, ó, litros usados, tá certo? Vai ser mostrado nesse trecho aqui. Então, bem interessante esse programa, né? Porque utiliza várias variáveis, tá certo? Então, vamos fazer aqui um fluxograma para a gente observar ele de cara aqui, tá certo? Ah, lembrando, isso aqui foi a narração, tá? Então, aqui, ó, isso aqui, narração. Agora vamos fazer o fluxograma. Então, nós vamos começar pelo diagrama inicial, né? Pelo bloquinho de início. Tá? Então, primeiro passo, pedir para o usuário digitar o tempo gasto na viagem. Então, aqui, ó. Então, vamos digitar aqui, ó. Pedir para ele digitar, né? Digite o tempo gasto em sua viagem. Então, tudo isso vai ser exibido na tela. Então, é esse diagrama aqui, ó. Beleza? Então, vai ser essa frase, você jogar na tela, e o computador vai esperar que o usuário
digite um valor e esse valor vai ser armazenado vamos lá, meu querido. Esse valor vai ser armazenado dentro da variável tempo, né? Tem aqui tempo. Aí o próximo passo aqui, pedir para o usuário digitar a velocidade média da viagem. Tá certo? Então aqui, ó. Usuário, digite aí, ó. A velocidade média. Botar sem acento, porque estamos trabalhando com uma linguagem que não tem acento, né? Vai ser exibido na tela, tá bom? Então, digita a velocidade média. Então, já foi o passo 1. O passo 2, beleza. Aí o passo 3, beleza. Aí o passo 4, vai pedir para ler a variável velocidade aqui, ó. Então, vai ler um valor e vai armazenar na variável velo... Eita, não cabe. Então, vamos botar um diagrama maior, né? Tá assim, ó. Pronto, já foi o passo 4. Agora vamos para o passo 5, né? Esse cálculo. Então, o passo 5 vai ser efetuar esse cálculo aí, ó. Distância vai receber tempo vezes velocidade. Distância vai receber tempo vezes velocidade. Daí, beleza, já fez. Agora passo 6. É outro cálculo, né? Litros usados vai receber quem? O valor da distância dividido por 12. Então, segue aqui para baixo, ó. Vai ser litros usados. Vai receber a distância dividido por 12. Então, já fizemos o quê? Já fizemos até o passo 6, isso aqui. Né? Agora o 7. Vai ser escrever na tela cada um desses trechos, né? Desses dados. Tempo, velocidade, distância e litros usados. Aqui, tempo, velocidade, distância e litros usados. Beleza. Então, vai exibir na tela, né? Vamos lá. Primeiro, tempo. Então, o computador escreva na tela. Essa informação, ó. Tempo de viagem.
Aí, quem é que eu quero que ele mostre? Eu quero que ele mostre a variável tempo, né, junto. Então, mostrar na tela a variável tempo. Então, aqui, ó. Esqueci de colocar, né, que ele vai mostrar o texto, tempo de viagem, e em seguida a variável tempo. Pronto. Aí o próximo passo é a velocidade, né? Velocidade média, lembrar disso aí, né? Aqui, ó. Velocidade média. Como estamos numa linguagem sem acento, não vou botar acento aqui nesse string, tá certo? Velocidade média. E depois de digitar na tela esse texto, eu quero que ele coloque a variável velocidade, o valor que está dentro da variável velocidade. Então, vai apresentar dessa forma aqui, ó. Velocidade média, velocidade, né? E aí, que mais? Aí vai vir a variável distância. Então, computador, imprima na tela também, ó. Distância percorrida. E o valor numérico da distância percorrida está dentro aqui, ó, da variável distância. E aí, distância percorrida, por fim, litros usados, né? Litros de combustíveis usados na viagem. Aqui, ó. E aí vai ser a variável que a gente chamou de litros usados. Então vai estar tudo aqui nesse formato. E olha só o tamanho desse fluxograma. Foi grande, hein? Foi grandinho. E aqui a gente... Sim. Olha só. Tem lá de cima, né? Início. Digite o tempo gasto sua viagem. O usuário digita e coloca o valor em variável tempo. E assim também para a velocidade média. Digita. Calcula a distância, litros usados, tempo de viagem. Não, exibe, né, a mensagem tempo de viagem, velocidade média, distância percorrida e litros usados e finaliza. Então vamos lá. Vamos fazer aqui na linguagem algorítmica, pseudolinguagem, pseudocódigo, ou Portugal, ou português estruturado, né? Aqui, ó. Então nós temos o
Tá aqui, algoritmo, chamar de autonomia do carro, né? Autonomia da viagem. Chama só de autonomia. E quais são as variáveis que nós utilizamos? Nossa, tem uma lista grande, né? Nós temos tempo. Tempo vai ser de que tipo? Pessoal, imagina assim, tempo ser do tipo real, né? Por exemplo, 1h30, né? Entendeu? Vamos ver se tem mais alguma. Velocidade média, também, né? 1,2 horas, né? 1,3 horas. Velocidade média também, porque a velocidade é 56,7 km. Então, velocidade média, você vai variar a velocidade. Qual mais? Aí nós temos aqui a distância percorrida e litros usados, né? Então, vou botar assim, ó. Essas duas aqui vai ser do tipo real. São reais, tá? Vou botar aqui embaixo, para não ficar tão amassado ali na tela. Distância percorrida, tá bom? E depois, litros usados. A distância depende diretamente da variável tempo e velocidade. Então, tempo e velocidade são reais, então distância vai ser real também, porque é totalmente dependente dela, né? E litros usados também é um valor real. Então, tem mais duas variáveis aqui reais, tá? E aqui a gente inicia nosso algoritmo. Início. Então, vamos aqui, ó. Computador, escreva na tela aqui, ó. Computador, escreva na sua tela a mensagem aqui, ó. Digite o tempo gasto da viagem. Aí, nesse momento, depois de ler isso na tela, o usuário vai digitar. Então, eu quero que o computador leia o que o usuário vai digitar, que é o valor da variável tempo, né? Vai ser armazenado na variável tempo. Aí depois o computador escreva na tela o texto, digite a velocidade média. E aí, computador, leia a variável velocidade. Então, nós temos aqui, ó, as correlações aqui, ó. Esse passo está aqui. Esse passo veio para cá. Esse aqui veio para cá. Esse passo veio para cá. Vamos dar continuidade a esse processo. Então, o computador efetui aí, ó, distância. Opa! Não é isso que eu queria, né? Isso aqui, ó. A variável distância, computador. Aqui, ó. Distância vai receber quem? A distância vai receber tempo multiplicado por velocidade. Em seguida, temos também o cálculo da variável litros
usados. Receber quem? O valor de distância dividido por 12, distância que foi calculada no passo anterior, né? E aí, depois disso, eu pedi para o computador digitar na tela aqui, ó, tempo da viagem. Então, computador, escreva na tela tempo de viagem. Aí você usa a variável tempo. Aí, computador, escreva na tela ali, ó. Assim, ó, velocidade média. Sem acento, porque estamos tratando de uma tecnologia que não tem acentos, né? Tá aqui, ó. Velocidade. Aí depois, computador, escreva na tela a mensagem. Distância percorrida. Tá? O valor está dentro da variável distância. E aí, o que é que faz depois? Litros de combustível utilizados na viagem, né? Tá aqui a autonomia, né? Escreva, computador, na tela. Tá aqui litros de combustível. Gastos na viagem. Isso tudo está dentro da variável litros usados. Litros usados. E aqui, depois disso tudo, finaliza, né? Tem mais nada para fazer e finaliza aqui, ó. Então, observem que aqui está nosso código em pseudocódigo, né? Então, temos as variáveis que estamos utilizando ao longo do código, tá certo? Declaradas. Início, pede para o usuário digitar o tempo, pede para o usuário digitar a velocidade, calcula a distância e os litros usados, e escreve na tela todas essas variáveis que nós compomos no programa. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, né? Esse algoritmo.